Bom, estamos aqui hoje para um programa do Debates Virtuais muito especial com o professor Paulo Ferreira da Cunha, professor catedrático da Universidade do Porto, que é graduado, mestre e doutor pela Universidade de Coimbra, que eu tenho um carinho todo especial, fiz o intercâmbio lá também, e que tem uma proposta super inovadora de criação de um tribunal constitucional mundial, que é um dos temas que a gente vai debater hoje. Como a nossa primeira pergunta é padrão, como é que você passa do aluno Paulo, da Universidade de Coimbra, ao professor catedrático, que é o mais alto posto dentro da Universidade do Porto? Antes de mais, muito obrigado, caro professor Siddhartha, é um prazer estar aqui e responder naturalmente a essas perguntas. É uma pergunta muito interessante. Eu próprio às vezes me pergunto como é que houve essa metamorfose. Eu fui para o curso de Direito numa altura em que a ida para o curso de Direito era mais ou menos natural, até por uma questão de família, uma questão de tradição, mas no meu caso eu tinha um objetivo, que era tornar-me diplomata. Foi por isso que eu fiz o curso até com uma certa descontração, sem precisar de fazer grandes exames, sem me preocupar muito com as notas, etc. Curiosamente, na disciplina de Direito Internacional Público, precisamente eu fui aluno de um grande professor que se veio a tornar presidente do Parlamento, o professor Barbosa de Melo, que depois de uma oral épica em que falamos de filosofia do direito, de Kelsen, a propósito de direito internacional, etc., depois dessa oral épica, o professor Barbosa de Melo escreveu numa espécie de um currículo que havia lá para os alunos, escreveu umas observações simpáticas a meu respeito, que mais tarde vieram a dizer que existiam, e pessoalmente disse-me que não, que eu estava totalmente errado, que eu não devia ir para diplomata, mas que devia ir para professor. Ao que eu lhe respondi: mas professor, eu não tenho grandes notas aqui, só vai para professor sem quem tiver notas excepcionais, etc. Bom, a verdade é que, encurtando razões, mesmo sem essas notas excepcionais, eu acabei por me convencer de que poderia seguir realmente a carreira docente. Acabei por pensar nisso. Nunca cheguei a concorrer à diplomacia, embora de vez em quando o destino me tenha tentado aqui e ali com certas possibilidades nesse sentido, e faz parte de uma espécie de um currículo virtual, hipotético, de coisas para que fui convidado, mas que não aceitei. E realmente apaixonei-me pela docência, pela investigação. Houve uma época em que esteve à minha espera o lugar de auditor de justiça, que é aquele lugar que depois conduz depois a magistrado judicial, mas depois de 2 ou 3 anos em que esteve esse lugar à minha espera, eu pedi para darem um lugar a outro e nessa altura cortei também a possibilidade de seguir a carreira da magistratura, embora também tenha havido e continua a haver algumas tentações nesse sentido. Realmente depois fui fazendo naturalmente todo o percurso na Faculdade de Direito. A certa altura senti a tentação de ir para Paris fazer um doutoramento em Filosofia de Direito. Eu ia fazer o doutoramento com um grande professor que era Michel Villet. Ele acabou por falecer antes de eu me matricular formalmente. Acabei por fazer doutoramento com o grande discípulo dele, François Balançon. Voltei a Coimbra, fiz um segundo doutoramento em Coimbra. Isto foi, na altura, foi muito diferente do habitual, não é? Foi muito diferente do habitual, portanto, acabei por seguir 2 vias diferentes na carreira académica, quer que havia das matérias histórico-filosóficas, quer das jurídico-políticas. Enfim, depois fui chamado para a Universidade do Minho,
Acabei por ficar catedrático na Universidade do Porto e isso já vai há uns bons anos, e permaneço realmente na Universidade do Porto, embora ainda não há muito tempo tenha estado aqui no Brasil a dar aulas durante cerca de 3 anos. Foi uma experiência também extraordinária. Professor visitante da USP. Não, quer dizer, estive professor visitante na USP durante um certo tempo, mas nessa altura já foi como professor de outras instituições. Acho muito interessante quando o senhor fala que se apaixonou pelo direito, porque pela larga produção que você tem, dá para ver que não é uma figura retórica. Você tem uma abordagem interdisciplinar muito rica. Então foi até difícil selecionar que perguntas eu faria, então tentei pensar um pouco de cada livro para ir construindo a sua visão. Acho que um dos livros muito interessantes que o senhor tem é justamente um Rethinking Natural Law. E acho que uma abordagem original que você tem ali para a ideia dos direitos humanos, dos direitos naturais, é pensar um neo-justnaturalismo crítico. Exato. Acho que seguindo muito o que o Gonçalo Trindade fala da Escola Ibérica da Paz. O que seria esse neo-justnaturalismo crítico? Muito bem. Ora bem, eu acho, antes de mais, que a ideia de direito natural tem má imprensa. Quer dizer, hoje em dia há muita gente que ignora essa realidade, outros que lhe fazem uma referência meramente histórica, historicista, muito bafienta, museológica, outros mesmo que atacam, e há até autores, e bons autores, que atacam com base em algumas razões ideológicas, com base em algumas más utilizações que foram feitas do direito natural por alguns regimes de facto odiosos. Enfim, há um sem número de razões pelas quais o direito natural tem má fama, ou nenhuma fama. Por outro lado, e mesmo os próprios defensores, é curioso, mesmo os próprios defensores do direito natural às vezes não são muito hábeis, nem são talvez muito inteligentes na forma como apresentam o direito natural. Há pessoas que fazem listas de coisas que estão no direito natural que verdadeiramente não lembram ao diabo. Eu tenho visto, por exemplo, em língua espanhola, por acaso, em língua espanhola, tem havido alguns autores que fazem listas muito dogmáticas e muito presas às suas próprias crenças, no fundo querendo passar como sendo direito natural aquilo que eles privadamente acham que é o justo. E muitas vezes são coisas muitíssimo discutíveis, não é? Ora bem, portanto, eu antes de mais acho que, seguindo alguns autores, que acho que o direito natural é uma linguagem que hoje está traduzida pelos direitos humanos. Há um autor espanhol que é Francisco Puig, que diz uma coisa muito curiosa. Ele diz que há pessoas que gostam de jogar à bola e não gostam de futebol. E pessoas que gostam de futebol e não gostam de jogar à bola. Isto faz sentido? Não faz. Uma pessoa que gosta de jogar à bola gosta de jogar futebol. Quem joga futebol gosta de jogar à bola. Então, ele diz que com o direito natural e os direitos humanos é uma coisa semelhante. Há quem diga que gosta muito dos direitos humanos, mas não gosta do direito natural. Há quem diga que gosta muito do direito natural e não gosta dos direitos humanos. É um absurdo. O direito natural é, digamos, é a origem histórica e filosófica dos direitos humanos, e os direitos humanos são, de facto, uma linguagem moderna em que nós traduzimos as ideias de direito natural. Portanto, ao falar em neo-justnaturalismo crítico, eu procuro, por um lado, uma perspectiva modernizada, atual do direito natural, desde logo ligadíssima umbilicalmente com os direitos humanos, mas não só, também relacionada com o problema da tópica, da dialética, da retórica jurídica. É preciso ver que o direito natural, para alguns autores, sobretudo esses de língua francesa, Perelman, o próprio Villet, etc., o direito natural, para alguns autores de língua francesa, liga-se muito à ideia de metodologia
e de método, direito natural como método. Ora bem, isso é muito mais interessante do que direito natural como uma espécie de decálogo, uma espécie de tábuas de mármore gravadas a letras de ouro que não se podem infringir em nenhum lugar do mundo, em nenhuma época, etc. A ideia de direito natural como método remete-nos para o pensamento jurídico problemático, que é o contrário do pensamento jurídico dogmático ou sistemático, não é? E, portanto, há também essa dimensão. Portanto, um direito natural com um pilar dos direitos humanos e com o pilar de uma metodologia problemática que não é uma coisa decorativa, é a ideia de procurar a justiça do caso concreto com base na argumentação, com base no pesar os argumentos e, inclusive, pesar as próprias normas como argumentos. E, portanto, digamos, não se trata de um jogo de silogismos, trata-se de um jogo de ponderações, não é? Depois, o elemento crítico. O elemento crítico talvez até possa parecer o elemento mais inusual, inesperado, mas o elemento crítico é muito importante porque trata-se de ver a juridicidade não de uma forma obediente, não de uma forma acrítica, mas de uma forma problematizante. E, portanto, podemos aqui dar por reproduzidos, digamos assim, todas as observações que existem no pensamento crítico normal, só que, enquanto o pensamento crítico normal acaba muitas vezes por cair numa forma de positivismo ou, como alertava já o Varra, uma espécie de confusionismo jurídico. É interessante, Varra, a certa altura, fala do perigo que há da pessoa ser crítico, mas na verdade é uma crítica pouco consistente. Isso é muito interessante, vindo do Varra, isso tem uma imensa autoridade. Portanto, enquanto de facto, normalmente o pensamento crítico ou acaba por ser aproximado do positivismo ou de uma coisa pouco consistente, a ideia de juntar o neonaturalismo com a crítica, julgo que é uma arma de longo alcance. A segunda pergunta que eu queria fazer se conecta um pouco com esse conceito, mas está num outro livro do senhor, que é justamente a ideia de uma Constituição viva, onde o senhor trabalha os conceitos de cidadania e direitos humanos. E o que eu queria ouvi-lo um pouco mais é justamente qual é a sua visão sobre o que é uma Constituição, o que é uma Constituição viva, o que é uma Constituição morta ou moribunda. O senhor também usa na introdução essa provocação. E qual a relação com esses direitos humanos nessa perspectiva que o senhor adota? Muito bem. Eu lembro que havia um autor clássico que dizia que a Constituição, no tempo dele, era um templo alegórico habitado por sombras. Essa é a Constituição morta. O templo alegórico habitado por sombras é uma Constituição a que nós podemos eventualmente fazer homenagem nos discursos, uma vez ou outra, ter um ou outro dia comemorativo, mas que na verdade não está no cotidiano das pessoas, não está na vivência das leis, não está na vivência jurisprudencial e das instituições. É uma Constituição realmente que, como diria essa de Queiroz, ele dizia que o rei reina como se diz que uma cornija reina no topo de uma coluna num edifício. Até mais ou menos a mesma coisa, uma Constituição que preside a um Estado como se estivesse em cima de uma coluna, mirando do alto e sem ter nenhuma intervenção na vida real das pessoas. Portanto, uma Constituição viva é uma Constituição que, primeiro, não é simplesmente uma Constituição política, é uma Constituição de todos os elementos da sociedade. Essa, aliás, é um dos grandes saltos qualitativos das nossas Constituições contemporâneas. Elas não são apenas um estatuto jurídico do político, são um estatuto realmente de uma vivência da própria sociedade. Aliás, a Constituição brasileira, ao referir logo no próprio preâmbulo um tipo de sociedade que pretende, realmente aponta para essa multidimensionalidade
da Constituição viva. Agora, a Constituição viva também só vive através das mãos do trabalho dos cidadãos. Essa Constituição que o senhor descreve, ela está necessariamente associada ao Estado Nacional ou, como problematizava mais cedo aqui no evento, no colóquio sobre o Tribunal Constitucional aqui na UFRJ, ela pode ser também considerada um conjunto de palavras explicativo de uma Constituição de uma ordem internacional? E se existe essa Constituição dessa ordem internacional, ela é uma Constituição viva ou não? É uma belíssima pergunta essa. Eu estou plenamente convencido e acho que isso é um separador de águas muito importante entre os vários tipos de constitucionalistas. Enquanto, digamos assim, o constitucionalista mais clássico, mais tradicionalista, acha que não há Constituição sem Estado e sem Estado Nacional, e, portanto, não pode haver Constituição sem Estado Nacional. Essa foi uma discussão que houve muito na Europa quando se tentou fazer uma Constituição formal, um tratado que instituísse uma Constituição para a Europa, que depois foi invalidado pelos referendos francês e holandês. Mas nessa altura, os autores e os constitucionalistas que participaram na discussão mais tradicionalistas diziam não, é impossível porque Constituição, por definição, é algo do Estado Nacional. Eu posicionei-me noutra posição, de maneira completamente diferente. Eu acho que Constituição, nós temos que ir para um conceito de Constituição que vá beber nas velhas fontes e desde logo no próprio Lassalle, o conceito histórico universal de Constituição e na ideia de Constituição material. É muito interessante que eu aqui há uns anos dei umas palestras no sul, aqui do Brasil, e falava assim, com o sotaque português naturalmente, e com alguma pressa, e dizia Constituição material. E depois descobri que algumas pessoas entendiam que era material de mater, Constituição mãe. Eu disse, olha, não foi isso que eu disse, mas está muito bem visto. É realmente uma Constituição como se fosse mãe. Portanto, ao mesmo tempo é Constituição material de matéria, do material substancial, e Constituição mãe. Ora bem, pode haver, naturalmente, Constituições, e nós estamos num tempo de constitucionalismo multinível, há imensos países, a começar pelo Brasil, que têm várias Constituições dos seus Estados e depois tem a Constituição Federal. Aliás, é muito curioso. Mas quais seriam as normas que compõem essa Constituição material viva europeia a despeito da não aprovação do referendo? Sim, isso é fácil. Quais seriam as normas que compõem essa Constituição mundial a despeito da inexistência de um Vamos começar formal? pela europeia. Pela europeia, tenho até uma resposta quase de algibeira, muito imediata, quase resposta pronta. É que há uns anos, antes mesmo de haver esse referendo, houve um colega, o professor António Carlos Pereira Menot, que é professor jubilado da Universidade de Santiago de Compostela, houve um colega que publicou com alguns colaboradores dele um livrinho chamado Constituição Europeia. Ou seja, embora não houvesse nenhuma aprovação oficial de uma Constituição Europeia, o que é que ele fez? Ele coligiu os tratados que são tratados com dimensão constitucional, coligiu, aí um pouco à sua conta e com certo risco, coligiu as sentenças que têm dimensão constitucional, enfim, um conjunto de elementos normativos e jurisprudenciais que ele considerou constituírem essa Constituição material. E é o que acontece, por exemplo, no Reino Unido. É possível no Reino Unido fazer um livrinho chamado Constituição do Reino Unido, e o que é que lá colocam? Colocam a Magna Carta, colocam o habeas corpus, até agora colocam os tratados da União Europeia, depois com o Brexit se calhar não vão colocar mais, e é possível fazer isso. No que diz respeito ao momento atual, o grande núcleo da Constituição Material Europeia é o Tratado de Lisboa, porque foi a solução que se encontrou, já que não se conseguiu fazer a Constituição formal, encontrou-se o Tratado de Lisboa, em grande medida é Constituição Europeia. Claro que o Tratado de Lisboa, tal como o projeto anterior, tem muitos elementos que não são, digamos assim, substancialmente constitucionais, são mais administrativos, digamos assim, mas isso decorre de um outro problema,
que é um problema de cultura jurídica, é que hoje os juristas têm muita dificuldade em aplicar normas por dedução, etc. E, portanto, foi preciso colocar preto no branco, muito explicitamente, muitas coisas no tratado que não estariam se fosse uma Constituição, digamos assim, propriamente dita. Em relação à segunda parte da sua questão, no que diz respeito à Constituição Mundial, pois há documentos universais e documentos regionais que entram nisso, a Carta das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, todo o próprio tratado da União Europeia, um conjunto enorme de elementos. Naturalmente, tudo isso. E tudo isso é um acervo já imenso, já é muita coisa. Uma corte que tenha que aplicar isso tudo já tem muito que fazer, não precisa de uma Constituição sistemática, escrita à parte, já isso está feito. E é exatamente esse o ponto que mais me interessa e me intriga debater, justamente porque, em alguma medida, na minha tese de doutorado, eu provoco que a Corte Interamericana já é uma corte constitucional. Eu acho que sim. A semelhança da Corte Europeia, claro. A Corte Africana eu ainda não sei, teria que estudar mais. Estou avançando nos estudos. Mas a pergunta que eu te faço é, o que seria essa proposta de um Tribunal Constitucional Internacional? De onde saiu? Quem poderia acessar? Qual seria a composição? Muito bem. Quais as competências? Então, algo mais concreto, assim, um básico para um aluno de graduação que nunca ouviu falar da proposta. Muito bem. Do que se trata? É assim, no século XIX, Vicente Ferrer Reto Paiva, um grande jurista português, já tinha começado com algumas ideias sobre isso. Vai ser sob a ditadura na Tunísia, neste século passado, que vai surgir a ideia com um professor exilado em França, que é Monsef Mazurki. Ele tem novamente a ideia da criação dessa corte. Com o tempo vão-se juntando alguns juristas, franceses, alemães, enfim, várias nacionalidades, canadenses, enfim, vão-se juntando vários juristas e uma roda da fortuna é uma coisa imparável. Monsef Mazurki vai tornar-se Presidente da República da Tunísia. A partir daí o projeto tem mais relevo, tem mais impulso. Ele apresenta o projeto, enfim, em linhas gerais nas Nações Unidas, discursos das Nações Unidas. Entretanto, há até outros projetos paralelos que vão ficando pelo caminho. Por exemplo, a Suíça apresenta um projeto de criação de um tribunal apenas para os direitos humanos, mas depois desiste. Provavelmente, não sei, mas provavelmente porque terá descoberto que este projeto era mais vasto. Então, quais seriam os temas a tratar por este projeto? Antes disso, só que eu não posso deixar de fazer o registro, que nos últimos 8 anos o senhor tem organizado eventos sistematicamente em defesa do projeto. O último agora em janeiro na Universidade do Porto, que reuniu juristas do mundo inteiro. Aqui da UFRJ, a professora Carolina Cirilo foi também, e tivemos a oportunidade de debater, professores da Tunísia, enfim, então acho que atualmente o senhor é quem tem mais se dedicado, sistematizado. Sou um dos membros desse grupo de pessoas que tem a intenção, inclusive, de levar esse projeto de tratado justamente para as Nações Unidas. Sim, sem dúvida. Tudo isso está em grande preparação. Não é um projeto meramente acadêmico. Não. Nós aqui há cerca de um ano, quase terminamos o projeto. Eu confesso até que eu pessoalmente teria ficado pela noite dentro a terminar, mas os colegas já estavam realmente muito cansados e acabamos por adiar a última parte, o que não foi mau, porque alguns aspectos precisam de ser mais amadurecidos, como por exemplo o problema linguístico, saber quais são as línguas de trabalho da corte, etc. Mas falta pouco para terminar. Vai haver agora uma reunião em junho, que não sendo diretamente sobre o assunto, uma reunião em Marrocos, em junho, não sendo diretamente sobre o assunto, provavelmente à latra
vai haver algumas reuniões preparatórias e depois, a seguir, eu estou convencido que até ao fim do ano será fechado o projeto. Bom, então, um breve resumo do projeto em si: acesso, composição e competência. Portanto, funções da Corte, primeiro funções mais consensuais, depois funções menos consensuais. As mais consensuais são de consulta que pode ser dos Estados, consulta que pode ser de partidos, sindicatos, forças vivas, etc. Nós sabemos que não é muito habitual, mas não há dificuldade neste momento nesse tipo de consultas. E às vezes tem-se verificado nos últimos tempos que é necessário mesmo pedir clarificações a instâncias independentes sobre algum tipo de matérias. E, portanto, parece que não é uma questão morta. Outra questão que também não tem levantado objeções é a questão das eleições. Em vez de termos observadores ad hoc, poderiam continuar, mas haveria um corpo de juízes e funcionários especializados, peritos, em verificar a transparência, a legalidade, a liberdade das eleições. Isso poderia permitir a certos países obter uma espécie de selo de garantia da qualidade da sua própria democracia no plano estritamente eleitoral. Depois há dois aspectos que são um bocadinho mais controversos. Um aspecto mais controverso, mas que eu julgo que não se pode de maneira nenhuma abdicar dele, é precisamente a tutela sobre matérias de direitos humanos. Muito recentemente aventou-se a hipótese de que poderia haver certos países que até aceitariam a jurisdição do Tribunal, desde que o Tribunal não fosse muito severo e muito competente, digamos assim, em matéria de direitos humanos. Ora, de facto, fazer um Tribunal Constitucional Internacional para não tratar de forma honesta e completa de matérias de direitos humanos não parece correto, não é? E, portanto, eu estou convencido que essa ideia que poderá ter pairado de forma eventualmente taticista na cabeça de algumas pessoas, estou convencido que essa ideia que não vingará, não é? Aliás, é muito curioso, porque a Suíça cria um tribunal só para os direitos humanos. Portanto, aí estou convencido que se isso fosse à frente, a Suíça viria atrás e viria a recuperar e teríamos, em vez de um tribunal, dois tribunais, o que também não é bom, a proliferação de instâncias, não é? Finalmente, portanto, os direitos humanos são, sem dúvida, uma matéria que vai ficar e como ponto forte do Tribunal. Finalmente, há uma outra questão que aí pode vir, eventualmente, esbarrar com algumas dificuldades ao nível interno, com a invocação de problemas de soberania, que é o problema da análise da constitucionalidade de normas que já tenham passado pelo crivo das instâncias constitucionais nacionais. E, portanto, há quem pense que as cortes nacionais que tratam de problemas de controle da constitucionalidade dificilmente estariam na disposição de aceitar uma instância acima delas próprias. Contudo, também parece que esta matéria não pode rejeitar-se, porque muitas vezes essa questão da constitucionalidade das normas é uma questão que se traduz, de facto, na garantia do exercício de determinados direitos que não podem, por essa via, que é uma via um pouco formal, ser furtadas à apreciação da Corte, não é? Claro que podem depois encontrar-se mecanismos processuais que acabem por resolver o problema. Quanto à instituição da Corte, ela seria, ainda está para definir, enfim, os últimos detalhes, mas ela sairia das Nações Unidas e, em última análise, sairia de uma votação na Assembleia Geral das Nações Unidas, previamente preparada por votações anteriores de outras instâncias das Nações Unidas ou de tribunais regionais
enfim, a composição completa, mais ou menos se está pensando em que sejam 21 juízes, saindo esses 21 juízes de várias áreas geográficas, culturais, linguísticas e de famílias jurídicas de todo o mundo. Não sei se... Uma das propostas era justamente ter indicações que fossem oriundas, por exemplo, da Corte Interamericana, Sim. da Corte Africana, da Sim. Corte Europeia. Em alguma medida, pegando uma deixa no que o senhor falou, há uma resistência, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal à Corte Interamericana. Há uma certa resistência do Tribunal Constitucional Federal alemão a decisões da Corte Europeia de Direitos Humanos. Possivelmente, o senhor não acha que esse dilema se reproduziria também, ainda e apesar dessas indicações, a Corte Europeia, a Corte Interamericana não resistiria, em alguma medida, a essa ideia de um Tribunal Constitucional Mundial? Eu julgo que é normal, é natural, é humano que existam esse tipo de conflitos. Quer dizer, eu surpreender-me-ia se não houvesse esse tipo de coisas. Agora, também acho que a arte do jurista e do político, e agora ainda temos que ver que vamos ter depois que usufruir das artes especiais dos diplomatas que vão andar aqui também a fazer negociações, etc. Estou convencido que a arte será encontrar equilíbrios e que as várias cortes compreendam que não se lhes está a coartar a atividade, nem se lhes está a diminuir os poderes. Há um diálogo internacional que já existe muito. Por exemplo, existe uma tese neste momento feita em Lisboa, curiosamente, por um magistrado do Rio Grande do Sul, sobre o diálogo que já existe neste momento entre as várias cortes ao nível internacional. É apenas uma forma de aprofundamento do diálogo, não é? Estou convencido que o juiz moderno, o juiz com um sentido de cidadania universal, etc., que não se vai sentir diminuído por esse diálogo com outras cortes. Agora, é evidente que sempre que nós temos poderes e poderes para partilhar, há naturalmente conflitos fronteiriços. Isso é absolutamente inevitável. Caminhando para o fim, teve alguma pergunta que eu não fiz e o senhor gostaria que tivesse feito? É difícil responder a isso, mas talvez eu pudesse fazer uma pergunta numa outra dimensão, que é a dimensão da pós-disciplinaridade, que é também uma outra área que eu tenho cultivado na linha de um professor que costuma, aliás, vir muito aqui ao Brasil, que é o professor Gonçalo Maios, da Universidade de Barcelona. Eu julgo que durante muito tempo o direito tem vivido de uma forma enclausurada, fechada sobre si própria, e estamos numa época em que as faculdades de Direito, os próprios juristas, estão abrindo as janelas. E estão abrindo as janelas, primeiro com interdisciplinaridades, etc. E hoje também já se fala, lá está, da tal pós-disciplinaridade, em que eu ainda me lembro de haver juristas que eram da área X, da área Y, da área Z, e se havia um colega que se aventurava um pouco pela área do outro, ele dizia: não, mas que sacrilégio, isso aqui é meu, essa é a minha cátedra, essa é a minha área, essa é a minha cadeira e tal. E havia, portanto, uma ideia, lá está, proprietarista, reificadora e proprietarista. Isto aqui é meu, não saio daqui e tal. Ora, nós, da mesma maneira que os magistrados não podem achar que são donos das jurisdições, também os professores de Direito não podem pensar que são donos das cadeiras, e até eram donos vitalícios das cadeiras, etc. Não são donos das cadeiras, e eu, por exemplo, fiquei, quando vim dar aulas aqui para o Brasil, fiquei muito impressionado quando, e já cheguei um pouco tarde, já estava tarde, o serviço já estava distribuído, e o diretor do departamento mostrou-me uma lista com 80 disciplinas diferentes e disse-me: olha, escolha. Eu fiquei absolutamente estupefacto. E como é que é possível em Portugal, às vezes,
é complicadíssimo as pessoas mudarem de áreas ou darem de certas disciplinas que às vezes andam uma vida a querer dar uma determinada disciplina e nunca conseguem. Então, o próprio facto, e aqui o segredo do Brasil é muito fácil, é o aumento da massa crítica. Há mais gente, há mais turmas, não é? Mas também há uma coisa muito importante, não é só haver mais turmas, é não haver a propriedade das disciplinas. Isso é uma coisa muito importante. Quer dizer, não há na Universidade XYZ o dono do direito constitucional, o dono do direito das obrigações, o dono dos direitos reais, etc. Isso é muito importante. Dentro do próprio direito, o diálogo dentro das várias áreas, o próprio trânsito das pessoas por várias áreas, mas também, e é muito importante também, e é preciso fazer, mas é preciso fazer isso com muita seriedade, entre o direito e outras disciplinas. Não é? Uma das coisas que eu tenho feito também é a tentativa de ligar o direito às artes, o direito às tecnologias, o direito à literatura, etc, etc. E isso é muito enriquecedor, sobretudo até para o direito. Porque temos que reconhecer com alguma humildade, nós temos mais a ganhar com aquilo que os outros nos ensinam do que aquilo que nós neste momento temos a dar aos outros. Já houve tempos em que nós demos muito aos outros. A geometria ganhou imenso com o direito das hipóteses e a álgebra, e muitas outras áreas ganharam muito em tempos anteriores com a metodologia, a estrutura do pensamento jurídico. Mas nós hoje estamos numa fase de receber, e temos muito a receber. Isso é bem verdade. Aqui a gente tem um espaço de liberdade para interdisciplinariedade, porque o estudo da cátedra aqui acabou na década de 60. Agora, na prática, a gente ainda acaba tendo uma deferência aos professores mais antigos, que pesquisam aquele tema efetivamente. Em teoria não existe essa rigidez, mas na prática se toma um cuidado de quem está pesquisando isso há mais tempo, que é natural. Não, claro, uma coisa também é essa não é uma camisa diferença, de força, mas é uma diferença. Uma coisa é realmente essa diferença, outra coisa é o engessamento das coisas, claro. Queria te agradecer imensamente. Agradeço. Foi um prazer enorme, enfim, esse intercâmbio, ir até lá aprender, vir até aqui, te ouvir de novo, enfim, o senhor sempre muito simpático, gentil, inteligente, e foi realmente um prazer. Fica a indicação da leitura, do livro e do projeto do Tribunal Constitucional, que está no site da Universidade do Porto, com uma série de artigos e revistas específicas. Mas ainda não saiam na entrevista, porque vai ter uma pergunta bônus com o professor Felipe já. Bom, professor, na verdade, a primeira questão diz respeito a um dos primeiros livros do senhor, Direito, Constituição e Utopia, em que o senhor interpreta a Constituição de 88 como sendo um modelo, um paradigma de utopismo. Eu sei que o senhor disse que não se pronunciaria sobre política no Brasil, então não vou colocá-lo em saia justa, mas hoje, em que muitos autores, inclusive, entendem que a gente está assistindo a derrocada do projeto da nova república no Brasil, o senhor ainda interpreta, ou ainda encara a Constituição de 88 como um paradigma para o constitucionalismo global? Enfim, como depois de 30 anos da nossa Constituição, o senhor vê a Constituição de 88? Ela ainda é, enfim... Olha, sem dúvida, a Constituição de 88 foi um marco importante ao nível mundial. Um marco muito importante. O preâmbulo da Constituição de 88 é primoroso na forma como ele, seguindo aliás a boa tradição mineira, ele junta os aspectos do pão e os aspectos do queijo. Não faz pão de queijo. Não é? A Constituição de 88 é uma espécie de pão de queijo, porque, e desde o próprio preâmbulo, porque consegue fazer uma simbiose, uma síntese entre os aspectos daquilo que normalmente se chama o próprio e o comum, né? Entre os aspectos mais, digamos assim, subjetivos, individuais, e os aspectos mais coletivos, sociais. E faz essa síntese de uma forma admirável. Normalmente estamos habituados a que haja tensões entre esses aspectos, e a Constituição de 88, de facto, faz essa síntese. É claro que já o meu velho mestre, Rogério Herarte Soares, aqui mesmo no Rio de Janeiro, nos primórdios,
da Constituinte, fez uma palestra muito interessante, que está publicada na célebre revista Legislação e Jurisprudência Portuguesa. A palestra foi feita aqui no Rio de Janeiro, chamado Conceito Ocidental de Constituição. Uma palestra muito erudita, muito interessante, muito saborosa, mas em que ele chama um pouquinho a atenção, talvez, para a única coisa que, sem me meter em assuntos políticos, mas meramente do ponto de vista jurídico, talvez ele aí eu subscrevesse um pouco a prevenção que ele fazia nessa palestra, se eu estou bem lembrado, a prevenção que ele fazia contra a possibilidade de haver no futuro um conjunto muito grande de emendas sucessivas por causa de um detalhismo que às vezes podia ser substituído por cláusulas gerais ou conceitos indeterminados, etc. Portanto, realmente, digamos, a única coisa, isso também é um pouco, talvez, herança lusitana, porque a Constituição Portuguesa também tem um pouco às vezes esse detalhismo, mas como tudo no Brasil é maior, tudo no Brasil é em grande, acabou por haver talvez um detalhismo um pouco excessivo que depois se procurou ir modificando através de várias emendas. Mas à parte disso, que é um aspecto absolutamente lateral, não é de maneira nenhuma o mais importante, eu estou convencido que estas constituições da geração da Constituição Portuguesa, da Constituição Espanhola, da Constituição Brasileira e depois as que vieram a seguir, são constituições marcantes de um novo constitucionalismo, que ainda não é um neoconstitucionalismo, mas é um novo constitucionalismo que aceita claramente todos os pressupostos clássicos, mas que se lança claramente numa dimensão social, numa dimensão ecológica, numa dimensão de cidadania, de não preconceito, etc. E, portanto, são legados que nós absolutamente temos que preservar. E, portanto, não há moda nenhuma que nos venha a dizer que isso está desadaptado, que os tempos são diferentes, etc. Isso é muito curioso, faz parte de um discurso legitimador de um desfazer, de facto, de um progresso que devia ser realmente adquirido. Não é nada que nós em Portugal não conheçamos. Nós em Portugal também, de vez em quando, aparecem pessoas a dizer que a nossa Constituição é um dinossauro vermelho. Não basta ser dinossauro, ainda o pintam de vermelho. Mas não, parece que nunca houve dinossauros vermelhos. Mas dinossauro não é dinossauro, nem é vermelho. Portanto, são críticas absolutamente injustas e normalmente as pessoas que as fazem comungam de uma característica, quer dizer que seja sempre, não é? Mas comungam normalmente uma característica, é que não sabem muito direito e não prezam muito direito. E, portanto, quando uma pessoa sabe direito e preza o direito, compreende que, evidentemente, mais para aqui ou mais para acolá, essas constituições são marcos essenciais, são do património da nossa cultura jurídica. Não se pode atirar isso pela janela.